Eu nasci em Escapéis de Santa Maria da Feira, vim para Cocujães com 5 anos de idade, portanto eu já há muitos anos que não estou em Cocujães, em Escapéis. Vim para São João da Madeira para trabalhar, depois de fazer a minha comunhão solene com o meu fato da comunhão. O fato vinha, as pernas estavam quase, o fato, as calças estavam quase a meio da perna e ao entrar na fábrica para pedir trabalho, porque o meu pai tentava pedir-me trabalho para mim e não conseguia, há 2 sócios, que é José Luís da Silva e irmão, 2 sócios da fábrica de calçado Solimar, e ao olharem para mim começaram a rirem-se e a dizer: epá, então, se tu vês aqui sozinho, sem o teu pai, sem a tua mãe, com 11 anos, o que é que tu pretendes? Eu pretendo trabalhar, porque na altura era difícil o meu pai arranjar-me trabalho. E então eu fui para trabalhar e eles disseram assim: mas queres vir trabalhar? Quero vir trabalhar, portanto, então anda já na segunda-feira. E comecei aos 11 anos. Foi para o setor do acabamento, que é dar graxa nos sapatos e escovar, meter cordões, palmilhas, a parte final do sapato. Portanto, é uma parte onde normalmente se inicia, que é para a adaptação ao sapato. E no meu caso, foi este. Depois, quando precisavam de mim, metiam-me no setor de fabrico. Portanto, eu comecei a solear sapatos, comecei a cozer sapatos, comecei a fazer acabamento nos sapatos. Entretanto, eu dizia sempre aos meus pais que não era aquele trabalho, que queria trabalhar nos sapatos, mas que queria subir. E então tinha sempre a aspiração de ser cortador de calçado e, ao mesmo tempo, ser sabedor de iniciar e formalizar um sapato, e neste caso teria necessidade de ter o curso de modelação. Portanto, eu aos meus 16 anos disse ao meu patrão que teria necessidade de ir para o setor do corte. Eles começaram a hesitar, no entanto, meteram-me lá. Eu fui tirar o curso de modelação no Centro Profissional da Indústria do Calçado e acabei o meu curso antes, pouco tempo, de ir para a tropa. Portanto, fui para a tropa, vim e disse ao patrão que teria necessidade de usar o curso que tinha. Portanto, disseram que naquele momento que era difícil, porque tinha lá um colega que exercia essa profissão. Neste caso, teve que aceitar, portanto, e foi solicitado para ir para outra empresa, que era a Mogli, fábrica de calçado Mogli, limitada, que era 2 irmãos que ainda eram da família da empresa Fábrica de Calçado Nilo, dos Tavares. Portanto, essa empresa também já foi diluída, já não existe. Entretanto, estabeleci-me, teve 25 anos com uma empresa que é a Fábrica de Calçado Paquito, Almeida Pinho e Correia Limitada. Portanto, foi a empresa que criámos na altura, e durante 25 anos teve essa empresa, teve que sair por motivos de saúde, por arritmias cardíacas, teve que deixar a empresa e vir para a reforma.
Acontece, porém, que a partir daí, isto já foi aos meus 55 anos, não usei muito, a partir daí, o setor do calçado. Tive sempre a curiosidade de manusear e de fazer coisas com as ferramentas do calçado, e foi para a Universidade Sénior, solicitado por um colega, e dentro dessa Universidade Sénior há um professor que foi meu condiscípulo na escola primária. Ele, como trabalhava no barro, solicitou-me se eu queria fazer alguma coisa relativamente aos sapatos, relacionado com os sapatos, com o barro. Eu disse, a única coisa que eu posso fazer é sapatos em barro e fazer as ferramentas. É isso mesmo, pá. Portanto, se quiseres fazer as ferramentas e tal, eu fiz. Há uma vitrina na Universidade de Sénior com as ferramentas todas do calçado. Aquelas que viram ali e outras mais que eu não possuo neste momento, estão ali na Universidade de Sénior, numa vitrina que foi criada própria para o efeito. Contudo, a partir daí, comecei a ser solicitado para fazer outras coisas em barro. Fizemos chapéus em barro, que também há de haver aí em algures, aqui no Museu dos Chapéus, portanto, uma vitrina com os chapéus em barro. Fez a história do calçado em barro, desde os primórdios ao século XX. A forma como foi a evolução do sapato, portanto, a história em que os sapatos eram feitos em folhas de plantas, em que os sapatos eram feitos, começaram a ser feitos em cortiça, começaram a ser feitos em vários materiais e madeira. Portanto, esse trabalho em barro foi tudo feito, depois pintado dentro das características do sapato. Eu tentei pintar o barro por forma a dar indicação da originalidade do sapato. Portanto, isso foi engraçado, isto esteve exposto aqui na Câmara de São João da Madeira, isto deve existir em alguns na Câmara, não sei aonde. A Câmara depois ficou-me com a coleção, portanto, deu-me uma importância, eu não chamo aquilo de pagar, mas contribuiu-me com dinheiro para recompensar aquele trabalho, e está em algures na Câmara de São João da Madeira, portanto, e assim, portanto, eu tenho realmente um carinho muito grande com este setor, porque foi naquilo que aos 11 anos eu fui procurar ganhar algum para a família, porque éramos 11 irmãos e a dificuldade na altura de podermos sobreviver às questões que a vida nos trazia na altura. Era muita gente, e uns irmãos na tropa, outros irmãos a trabalhar, e nós, os mais miúdos, tínhamos que ajudar nas lidas de casa e irmos trabalhar também, que foi o caso, porque eu mesmo trabalhando, chegava à casa, tinha que ir fazer alguma coisa em casa, porque a minha mãe assim o pedia, desejava que assim fizéssemos, e a vida era assim nessa altura. O meu pai trabalhou em madeira, portanto, era numa serração de madeira, portanto, era o encarregado dessa serração, que também nessa altura, eu pequenino vinha-lhe trazer o almoço de Cocujães para aqui, que era uma serração antiga, que era aqui ao lado da Oliva. Eu neste momento não sei dizer o nome da serração,
Ora, o meu irmão mais velho está ligado aos sapatos, estão ligados aos sapatos depois, ora bem, 2 e 2, 4, mais 5 irmãos, portanto, comigo 6, que estão ligados aos sapatos, com o meu irmão 7, éramos 7 irmãos ligados aos sapatos. Não trabalhámos na mesma fábrica comigo, na mesma, cada um trabalhou numa fábrica diferente, inclusive teve 2 irmãos, há um irmão mais velho que também chegou a ter uma empresa em que 2 irmãos meus trabalhavam para ele, é a fábrica de calçado Reinante, que era uma fábrica de calçado de senhora, existia em Cocujães, mas de qualquer forma, esses meus irmãos, portanto, trabalhavam em outras empresas, alguns deles, cá em São João da Madeira. O trabalho de cortador era a pele do animal, portanto, que era colocada em cima de um zinco, havia uma banca, chamávamos nós, e era colocada a pele. E depois o molde, que era feito por outro colega na altura, porque era o tal colega que estava a exercer a profissão, que tirava, que era o modelador e ao mesmo tempo tirava os moldes. Esse colega entregava-nos os moldes com o modelo que era pretendido e nós colocávamos em cima da pele e cortávamos a pele pelo molde para começar a exercer, portanto, a construção do sapato, portanto, que era o que depois feito pela costureira. A costureira, a gaspedeira, que iniciava, digamos, o corpo do sapato na pele. Esse trabalho era feito manualmente. Na altura é todo feito o do corte. Esse trabalho de corte na altura, inclusive até facear, inicialmente era manualmente, depois vieram as máquinas de facear, que eu já trabalhei muito com as máquinas de facear na altura. Mas inicialmente era com uma faca que se cortava a quina da pele para ser dobrada, para não ficar aquela pele com a parte grossa, ficava fina porque era orlado, como lhe falei, no orlado, era o orlado para ficar com outra beleza, digamos, a quina da pele. E isso depois foi começado a ser feito através da máquina de facear, porque tinha outra perfeição no trabalho feito. A máquina veio aperfeiçoar muito esse tipo de trabalho. Eu trabalhei muito com a máquina, e aliás, portanto, na altura também começaram a ter máquina aquelas pessoas, a máquina de facear, aquelas empresas que já se compensava ter a máquina. Agora, quem iniciava a fazer esse trabalho em casa, por exemplo, nessa altura não tinha hipótese, quer dizer, tinha que ser faceado com a faca, não é? De qualquer forma, rapidamente toda a gente adquiriu a máquina porque era a única forma de fazer um trabalho mais perfeito. Portanto, o molde portanto, na altura, sabe que há uma forma de modelar empiricamente e há uma forma de modelar com regras, com técnicas, e isso foi aprendido no Centro de Formação Profissional. Portanto, teve 4 professores, um para desenho, um na altura para português e ao mesmo tempo também fazer uma reciclagem ao curso, portanto à escola primária, para ver se qual eram as nossas aptidões para percebermos digamos, a parte matemática que era necessário, e na altura éramos 100 e tal, e ficámos, creio que 10 para fazer o curso, porque aquilo era feito primeiro um exame para recrutar aqueles que tinham condições para o fazer.
Portanto, esse curso foi, para mim, de muita vantagem, porque deu-me a possibilidade de eu começar a crescer em termos do saber iniciar o sapato. Portanto, essa parte é o desenho, aplicar um papel em cima de uma forma, desenhar o sapato aquilo que se pretendia e tirar um plano. Portanto, cujo esse plano era metade da forma que ficava cortada. Eu, neste caso, não trouxe aqui, mas isso era engraçado na altura fazer-se, e desenhava-se o sapato. Portanto, depois de termos todas as linhas desenhadas no sítio preciso, isso depois era passado daí para o papel. E passando daí para o papel ficava a característica de molde. Depois esse molde era feito, era passado em cartão, colado em cartão, cortava-se o cartão e depois tínhamos um pantógrafo, chamávamos nós, que era o pantógrafo, para tirar os moldes. Portanto, daí passava-se, depois do original, passava-se para os números de cada, portanto, nós trabalhávamos, como sabem, o sapato, cada um tem o seu número. Portanto, esse número era feito por exemplo, em homem, neste caso, era, por exemplo, do 36 ao 44 ou 45, os números. Portanto, e era passado tudo pelo pantógrafo para tirar. Fazia-se a tal coleção, a coleção dos moldes. A coleção dos moldes depois era atribuída ao cortador para cortar os sapatos. Portanto, era assim que funcionava a parte da modelação. Era exatamente assim que se fazia na fábrica. Aliás, até foi uma empresa que demorou muito tempo a renovar a sua, portanto, o seu setor da manufaturação do calçado, porque eram pessoas já com uma certa idade e eram renitentes ao desenvolvimento. Portanto, e isso às vezes havia uma certa dificuldade. Mas era assim que eu fazia nessa altura, porque depois aprendi outras formas de trabalhar, não é? Portanto, porque tirei 2 cursos de reciclagem no centro de formação, tirei o curso inicialmente e depois tirei 2 cursos de reciclagem para ir aprendendo outras coisas para desenvolver no setor. Portanto, mas era assim, na fábrica de calçado de Solimar, era assim que se fazia. Eu mesmo com diferenças de pantógrafo, porque haviam vários modelos. Portanto, havia um que trabalhava-se assim e havia um outro que tinha 2 pratos assim e trabalhava-se assim. Portanto, havia 2 formas de trabalhar, mas isto tudo manual. Portanto, o que na realidade isto agora é tudo feito diferente. Portanto, isso agora vai-se ao computador, portanto, e no CAD/CAM consegue-se fazer muitas coisas, portanto, relativamente a esse trabalho, assim como se corta calçado eletronicamente através de água em jato, como tanto como se faz as operações agora com laser. Também se cortam calçados com laser, portanto, é o tal tipo de pantógrafo que, ao fazer, ao passar na pele, já corta, já não tem necessariamente, são as tais evoluções que hoje em dia, se calhar, há outras mais, mesmo
Mesmo hoje também o desenho do sapato, portanto, é feito através do computador, já não há aquela, portanto, a ideia de ir ao plano e fazer e desenhar, não. O plano está no computador e através do computador desenha-se o sapato, portanto, depois passa-se dali, do computador para ali, e já sai na fotocopiadora, já sai os números que se pretende. Sai o número do tal número 6 ou no tal, já sai, já não é preciso ir ao pantógrafo. Portanto, o próprio computador e a própria fotocopiadora faz esse tipo de trabalho. Cortava-se e depois montava-se, fazia-se o corte. Esse corte era feito pelas costureiras, pelas gaspedeiras. Depois das gaspedeiras terem feito o corte, ia para a montagem. A montagem era pregar o sapato na forma, esse sapato depois de montado e vinculado às beiras, portanto, ia para o soleador, que é um aprendiz ou um homem que ia solear. Eu cheguei a fazer esse tipo de trabalho. O solear era com uma sobela, espetava-se e havia uma linha que fazia isto. Portanto, e essa linha ia cozendo o corte, a pele, à palmilha do sapato. E depois de estar soleado, levava uma pequena lixa dela e preparava-se a sola. E depois era colada a sola, neste caso na altura era praticamente tudo feito em couro, sola de couro, era colada à sola. E depois de colada à sola era ponteada. Portanto, neste caso, eu já trabalhei com as próprias ponteadeiras, máquinas, mas também era ponteado também à mão. Mas depois vieram as máquinas de pontear. Depois de pontear, era o aperfeiçoamento da sola e fresar, que é uma frese. Nessa altura a frese foi a máquina mais antiga que veio, que é para apoiar o sapateiro para lixar, o fresar era lixar a sola à sua volta. Portanto, depois desse processo feito, ia para o acabamento das solas. Eu quando falei há bocado no acabamento, era no acabamento do sapato, a meter cordões, palmilhas, dar a pomada de engraxar. Isso foi esse trabalho inicial. Depois passei por esses setores todos e depois disso é que fui para o setor do cortador e da modelação. Portanto, já depois mais crescido, porque, enfim, não sei, mas na altura também pela minha vontade e pela parte dos meus patrões entenderem que eu teria condições para isso, portanto meteram-me lá. Mas isso é um processo que é aquelas peças, a maior parte das peças do acabamento que falei ao seu colega, portanto foram primordiais para esse acabamento da sola. Portanto, tinham que levar vários líquidos, ceras, para envernizar a sola e ficar com aquela perfeição. Só depois disso é que eram tiradas as formas, sacadas as formas fora e o sapato estava implantado para depois ir para o acabamento final e ir para o cliente, conforme metido em caixa, metido nas caixas e ir para o cliente final. Portanto, há bocado, quando falámos na forma de ferro que eu fui buscar lá fora consigo, está aqui. Portanto, esta forma de ferro servia. Havia às vezes várias deformações. Quando o sapato saía,
E então havia uma pessoa que ia pegar na forma de ferro, enfiar o sapato e ia procurar tirar aquelas pequenas deformações, batendo na parte do corte, era enfiado o sapato e depois havia aquelas pequenas deformações, às vezes na volta da entrada do sapato, que era preciso aperfeiçoar. E então era metido aqui o sapato e tentava-se aperfeiçoar para ficar, porque aquilo como estava fresco, ficava tudo certinho. Portanto, e a forma usava-se para isso. Esta forma também era utilizada para bater as solas, quando alguma coisa era necessário, ou para marcar o número, os tais números no sapato, utilizava-se a forma de ferro. Também era utilizada para bater a sola, se houvesse uma homologação na sola ou descolada ou qualquer coisa, enfiava-se o sapato aqui na forma e era para bater a sola. Aqui era para bater o salto, este aqui referia-se a uma entrada mais larga e aqui referia-se a uma entrada mais estreita. Portanto, e isto era para bater o salto. Isto era utilizado em várias fases do processo, mas sobretudo no final do sapato feito. Mas quando era necessário ir à forma de ferro para qualquer coisa com o martelo, utilizava-se porque é uma forma consistente que dá para utilizar para bater, digamos, uma peça qualquer que fosse necessário bater mais de força, ia-se à forma de ferro para ela, para podermos utilizar nesse trabalho. De resto, hoje em dia, mesmo os sapateiros que trabalham, têm as suas lojas para arranjar calçado, não podem dispensar uma forma de ferro, porque mesmo até para arrancar uma sola, para tirar a sola fora, para voltar a colar, para colar um salto, embora eles hoje já tenham muitas máquinas que os ajudam, esta forma de ferro num setor para um concerteiro de calçado, digamos assim, um homem que faz concertos de calçado, esta forma é indispensável, porque ela tem várias facetas que apoiam muito digamos, o homem que está a trabalhar nos sapatos. Eu trabalhei a maior parte do meu tempo em madeira, portanto, em formas de madeira, e tenho lá muitas formas de madeira em casa, mas depois começou a ser utilizado o material plástico para fazer as formas, porque a madeira, havia o risco na madeira, os próprios pregos na montagem iam rachando a parte inferior da forma. Portanto, tantos pregos ter lá, portanto, embora se fosse tirando, mas depois começava a haver uma fenda de bocadinhos de madeira que iam desistindo dali e depois a dificuldade de fazer um sapato com uma forma assim. Portanto, eles depois começaram a utilizar o plástico, formas de plástico, para elas terem mais digamos, tempo de uso, para terem mais tempo de uso, porque os próprios pregos davam cabo daquilo. Entretanto, hoje já não há esse tanto problema, embora todos os montadores precisem de um prego ou outro, às vezes, para acertar o sapato. Mas hoje não há o problema, porque elas vão às máquinas de montar e com as próprias colas já colam tudo, não precisam de pregos para montar o sapato. Aí, o plástico, eu penso que a partir dos anos 70, 80, eu trabalhei também já com plástico, já trabalhei com plástico. Portanto, nessa altura, nos anos 70, já tinha, embora com 11 anos, sou de 49,
portanto, nos anos 70, talvez nos finais, começou-se a usar as formas em plástico. As formas eram compradas feitas. Havia uma fábrica de formas, e há várias ainda. Há uma em São João, na zona industrial, que era a mais forte e a que iniciou a fazer essas formas de plástico. Mas de madeira haviam fábricas de formas. Eu trabalhei com alguns fornecedores de fábricas de formas de madeira, neste caso, com o Cogesto também. Havia lá uma fábrica de formas com quem eu trabalhava. E havia o Magna Rifana também, mas isso era tudo em madeira. Depois começaram a aparecer, de facto, a partir dos anos 70, 80, as formas em plástico, que são as que se usam hoje. O trabalho feito na montagem era pelos sapateiros. A montagem do corte era pelas raspadeiras, porque a raspadeira fazia a montagem de peça a peça para construir o corte do sapato, não é? Portanto, e depois cozias. Nessa altura já tinha que ser a máquina de costura, não é? Portanto, porque cozer um sapato à mão era impossível. Por isso começaram a ver as máquinas de costura e depois as máquinas de costura dos sapatos, que eram as tais ditas gaspeadeiras. As senhoras costureiras têm hoje o nome, tinham já na altura, de gaspeadeira, que ainda hoje é uma profissão que se solicita muito hoje nos jornais para recrutamento e há muita dificuldade em obter essas pessoas, porque houve muita gente que começou a considerar que o facto de trabalhar nos sapatos que era uma profissão inferior, portanto, sapateiro e tal, não sei, olha bem. Eu tive sempre o meu percurso nos sapatos, mas sempre um percurso de procurar outro tipo digamos, de saberes para acompanhar a minha vida. Portanto, eu não podia ser um sapateiro parvo, eu tinha que ser um sapateiro inteligente. E daí que muitas das vezes as pessoas pensam que o facto de ser sapateiro, que é uma pessoa inferior. Trabalhar nos sapatos, andam no chão, sapatos com as... Daqui a mais, não sei se já não sei, depende de quem recruta, daqui a mais é preciso ter um curso superior para ir para sapateiro. Porque eles já estão a recrutar pessoas que saibam trabalhar na tecnologia, porque hoje para saber trabalhar na tecnologia é preciso ter conhecimento. E hoje vai ser necessário que as pessoas tenham um curso para saber trabalhar na tecnologia, nas novas tecnologias. Daí que hoje em dia, não nesses trabalhos inferiores, que é o caso da raspadeira e assim, mas na forma como se conduz hoje uma fábrica de calçado, que hoje é preciso ter muita sabedoria para conduzir uma empresa de calçado. Antes de me estabelecer, trabalhei em duas fábricas, aqui em São João de Deira. Muita, porque a segunda comecei a trabalhar, portanto, isso foi depois de vir do meu serviço militar, comecei a trabalhar na fábrica de calçado Mogli, que era um calçado sobretudo de criança e meio senhora. Depois transformou um bocadinho para calçado ortopédico de criança, que também tinha muito êxito e foi com o qual eu iniciei como industrial. Calçado ortopédico, que era a fábrica de calçado Paquito, a fábrica em que eu constituí com mais 2 sócios. Essa fábrica ainda existe, mas eu há 15 anos, 16 anos mais propriamente, tive que deixar por motivos de saúde, mas essa fábrica existe e comigo esteve durante 25 anos.
Portanto, felizmente, sempre com uma qualidade que na altura era reconhecida pelos meus clientes, era reconhecida como uma fábrica de qualidade, que eu sempre também teve a ousadia de afirmar que tinha que ser com qualidade, porque haviam outras que se notava que havia ali falta de qualidade. Mas não sei neste momento se essa fábrica Paquito ainda faz calçado ortopédico, transformou também, porque entretanto o meu sócio que ficou com os filhos também adoeceu e eles fizeram lá uma pequena transformação, portanto em termos de fabricar calçado para fora com outras características. Não sei se neste momento ainda fabricam ou não, mas comigo fui sempre calçado ortopédico. O calçado ortopédico é um calçado com uma característica diferente, tem que ser feito por forma e medicinalmente, porque eu fazia sapatos para crianças com deficiências e fazia sapatos para crianças que iniciavam o seu caminhar, que elas quando se sentiam seguras com os sapatos calçados começavam logo a caminhar. Portanto, isso era uma das coisas que eu dizia a uma mãe, que quando tinha um bebê e elas queriam logo de tudo, porque falavam em sapatos ortopédicos e queriam pôr os miúdos todos já a começar a caminhar. Não, alto lá. Quando o miúdo tiver tempo de começar a caminhar, é há um ano e tal, então sim, venha cá, eu faço-lhe um pré-andante, chamávamos nós os pré-andantes, e o miúdo ou a miúda começa a sentir-se segura com os pés passados e começa a andar, porque se for um calçado que não tenha segurança, se estromingar como o pé estrominga, não tem hipótese. Portanto, se assentar bem o pé, se sentir seguro, começa a caminhar mais facilmente. E isso acontecia presencialmente comigo, eu via, por isso é que eu dizia que tinha que ser assim, porque eu vi os miúdos a começarem a caminhar com esse tipo de calçado. E depois também era o calçado com características, com as correções, portanto teria que levar uma correção, portanto supõe que o miúdo metia os joelhos para fora ou metia os joelhos para dentro, portanto fazia assim ou assim, teria que levar correções por dentro ou por fora para alargar as pernas ou encolher as pernas conforme o seu portanto, o defeito que tivesse, quer dizer, não lhe podemos chamar de defeito, quer dizer, com as características que tivesse a sua postura no chão. A gente via as pernas, portanto, os próprios médicos também receitavam com as receitas. Nós trabalhámos muito por receita médica. Eles iam ao médico, e o médico, e às vezes até haviam médicos que diziam, olha, vá, é esta fábrica assim, que esta fábrica faz os sapatos assim. E eu tinha muita gente que ia lá, descriam por intermédio médico. Portanto, e então eu fazia as correções, as pessoas tinham o sapato feito, telefonava, venha buscar e tal, os miúdos. E depois, conforme eles iam gastando, voltavam lá a pedir. Mas antes já eu dizia, olha, está na hora de você voltar ao médico, porque agora pode não ser necessário tanta correção, pode ser menos. Portanto, você vai ao médico para ele dizer qual é a percentagem de milímetros a pôr na correção, porque aquilo é por milímetros. Era 2, 3, 4, 5 milímetros a levantar a sola ou para endireitar para fora ou para endireitar para dentro. Portanto, e o médico teria que dizer na receita médica aquilo que pretendia. Haviam pessoas que já eram deficientes, que às vezes iam lá pedir para lhe fazer, para fazer sapatos, mas aí já não era para correção, isso era para poderem andar. Portanto, calçado para poderem andar, não tinha propriamente
a ideia de corrigir absolutamente nada, porque uma pessoa adulta já não corrige. Às vezes tem dificuldades em andar porque o sapato não estava condizente com a sua deficiência. Compravam um sapato normal e depois iam lá, olha, eu sinto-me não sei o quê, pá, assim, custa-me caminhar ali, então a gente com uma palmilha, nós com uma palmilha íamos conseguindo tentar resolver o problema à senhora, neste caso eram mais senhoras, para poderem andar melhor com os sapatos normais. Ou então, diria, olha, façam-me uns sapatos com estas características já, como é que me receitou. Mas isso já não era para corrigir absolutamente nada, era para poderem andar. E haviam senhoras com doenças que apareciam, às vezes algumas porque foram operadas aos pés, outras porque foram operadas às pernas, outras porque tinham, portanto, foram operadas a determinadas coisas, ficavam com uma perna mais curta e então teria que se fazer uma compensação. Portanto, tudo isso era necessário fazer, portanto, na altura da construção de um sapato. E daí que as pessoas iam lá para eu fazer esse tipo de trabalho. Alguns sim, outros eram iguais. Alguns teriam que ser diferentes porque teria que levar a característica de ou um plantar ou isto ou aquilo, portanto, não ia em todos os sapatos. Os plantares iam onde tinha, quer dizer, o considerado sapato ortopédico normal, onde todas as crianças deviam de andar, esse aí era corrente, era tudo igual. Agora, aquele que teria que ter uma indicação médica, portanto, eram diferentes dos outros, não é? Portanto, e os materiais eram conforme a deficiência, porque às vezes tinha que ser num plástico mais duro, outras vezes tinha que ser num tipo de, chamávamos nós, uma espuma de látex para ser mais macia, às vezes uma palmilha feita também em látex para receber uma frescura maior depois no interior do pé. Portanto, haviam várias coisas que eram necessárias aplicar para as pessoas poderem andar melhor. Penso que inicialmente há muitas coisas que seriam difíceis de encontrar cá, mas depois já começaram a aparecer coisas cá. Mas há pelo menos uma ou duas casas aqui em São João da Madeira que fornecem esse tipo de materiais. O processo de montagem é quase todo igual, só que na montagem tem que ter já as características, daquilo que se pretendem, ou calçado medicinal ou calçado normal. Na primeira eram talvez mais à volta de 50 pessoas, na segunda talvez à volta de 30, e depois comigo eu cheguei a ter 25 empregados, comigo quando estava estabelecido, cheguei a ter 25 empregados. Quando já deixei a fábrica éramos à volta de 17, a última que deixei há 15 anos, ou 16, sim, portanto era porque as coisas foram-se transformando e depois, conforme a necessidade, nós íamos tendo aquelas pessoas que eram necessárias. De qualquer forma, eu cheguei a ter 25 empregados. Todos sempre trabalharam comigo, só desistiram quando tiveram que desistir, de resto. Nunca houve problemas com funcionários, felizmente. Horário de trabalho normal, das 8 às 6 da tarde. Na altura eram 8 horas de trabalho, todos os dias da semana. Ao fim de semana ainda se trabalhava na altura, na semana inglesa. Não sei se sabe que chegou a haver a semana inglesa, que era trabalhar ao sábado até ao meio-dia. Mas isso por lei, já, a semana inglesa por lei. Depois desistiu, voltou ao normal. Mas na altura eu cheguei a trabalhar na semana inglesa. As pessoas iam trabalhar toda a semana, mais ao sábado à tarde até ao meio-dia. E depois folgavam ao domingo e ao sábado à tarde.
Algumas peças eram do meu sogro, foram obtidas depois da morte dele, foram obtidas por ele. Outras foram conseguidas através de pessoas amigas de quem eu conhecia, outras eram minhas. Portanto, eu fui adquirindo isso e tenho em casa com todo orgulho, mas eram peças que não só foram utilizadas por mim, como por outros. Não, foram utilizadas por várias pessoas, neste caso. E se calhar algumas das que eu fiz também já foram utilizadas por outros. Não digo que não, mas quando eu trabalhava nas fábricas que trabalhava, sim, já se exportava para outros países. E comigo também nós exportávamos para alguma coisa para fora. Como era um calçado especial, não era em tanta abundância a exportação, mas tínhamos um mercado inteiro no país connosco. Quase todo o mercado de norte a sul do país, portanto, nós trabalhávamos. Eu penso que sempre Portugal, e neste caso eu já não vou dizer por mim, sempre teve qualidade e afirmou-se lá fora com qualidade. Agora, por mim, portanto, serei suspeito a dizê-lo que de facto teve sempre elogios nesse campo, foi sempre elogiado com o tipo de calçado que fiz, portanto, não tenho escrúpulos em dizê-lo e ao mesmo tempo também não quero com isto salientar muito e dizer que eu que trabalhava bem ou não, porque sei que realmente era o reconhecimento que as pessoas davam através de outras pessoas, que nós nunca pelo próprio recebíamos esse elogio, eram outras pessoas que o vinham dar, diziam, olha, esteve com fulano assim, e eles dizem que o vosso artigo que é interessante neste e naquele aspecto, portanto, que tem qualidade, etc. Isto só para dizer que de facto nesse aspecto sim, posso digamos, dizer que fui feliz nesse período de tempo em que foi iniciador dessa empresa, e além de existir, o facto de ela existir também para mim é motivo de orgulho e que felizmente sempre correu muito bem. Tenho algumas memórias de pessoas que cá trabalhavam que já não estão entre nós, que sempre disseram que Oliva que era uma fábrica de referência e que de facto tinham aqui, portanto, uma família e ao mesmo tempo uma escola, porque houve muita gente que não só trabalhou, como aprendeu muito socialmente. E eu conheço muitas pessoas, entre as quais estive cá na sexta-feira com algumas pessoas, já a conversar, com quem estimo e teve conhecimento daquilo que estou a dizer. Portanto, foram fábricas de referência que os ensinaram a ser homens, embora muitos deles já tivessem exercido o serviço militar, outros que não eram de cá, mas que vinham para cá para trabalhar. Tenho pessoas da família que vieram para cá para trabalhar e que hoje têm uma condição de vida felizmente estabilizada, porque dizem que no Oliva aprenderam a ser pessoas, digamos, socialmente bem formadas, porque aprenderam cá muito, não só nas suas profissões, como também na vida social. E isso eu tenho conhecimento. Relativamente ao conhecimento, assim propriamente do que se trabalhava na Oliva portanto,
ainda hoje tenho pessoas amigas, uma das quais tem 96 anos, que foi cá encarregado e ainda me diz ele que recebe de quem está encarregado a isso, se calhar quem ficou com documentação, etc., recebe informação, ele está hospedado num lar, mas que ainda hoje recebe informação do que se está a passar em relação a este reconhecimento do que foi Oliva, etc., neste momento, e que se sente orgulho disso. Por acaso uma ainda tinha equipamentos Oliva, a máquina de costura. Outras peças não sei se eu li, mas a máquina de costura, eu tinha uma que já não era nova, mas que era de Oliva e ainda trabalhava bem. Eu cheguei a ir à Aviarco, lá fui por intermédio da Universidade Sénior, sim, e gostei muito da forma como apresentaram os lápis da Aviarco. Não há dúvida nenhuma que é uma referência também em São João da Madeira que eu aprecio muito e a pessoa que dirige, pelo menos essa face é uma pessoa interessante, com gosto também naquilo que faz. Nessa altura sim, mas haviam outras. Por exemplo, o setor da madeira, o setor dos chapéus, o setor de serralharia, como é facto, o caso de Oliva, mas Oliva era o centro primordial para toda a gente que se queria empregar, era Oliva. Claro que na altura, quando havia falta de emprego, ou ia para Oliva ou ia para Sapateiro. Os dois ramos que estavam mais implantados. Mas depois havia um setor, outras fábricas de serralharia que não Oliva, que trabalhavam noutro tipo de eventos, não, que a questão para a construção civil, havia muitas fábricas de construção civil, de serralharia e mesmo para a ajuda na manutenção de máquinas, etc. Havia muita gente a trabalhar em serralharia para o efeito. Agora, o que era de facto um centro de emprego bastante amplo em determinados campos, mas no meu tempo era a sapataria, a serralharia, os chapéus, embora houvesse mais campos de ação, mas no trabalho, mas eram esses eram os primordiais, os que concentravam mais pessoas a trabalhar. A minha esposa trabalhava também no calçado, era gaspideira. Trabalhou comigo na fábrica, na primeira fábrica de calçado na Solimar. Sim, na altura até porque aquela fábrica estava constituída por 3 marcas, porque uma era de homem, era onde eu trabalhava, a Solimar, e uma era de senhora, que era a Sereia, e a de criança era Sissi. Portanto, eu creio que ela que trabalhou na Sissi, que era de criança, e eu trabalhava na de homem, e havia uma outra pessoa da família que trabalhava na de senhora, na Sereia. Mas isto tudo dentro do mesmo espaço, dentro da mesma fábrica. As 3 marcas estavam divididas por setores, cada um tinha o seu gerente de homem. A minha esposa na de criança e a outra pessoa da família trabalhava na de senhora. Sim, era para aquela marca, embora houvesse outros cortadores a trabalhar dentro daquele espaço para a de criança. E havia outros cortadores, embora eu, por exemplo, está a ver, comecei em homem, trabalhei em senhora e trabalhei em criança. Portanto, eu trabalhei nos 3 ramos, nos 3 setores.
portanto, mas isso, como eu costumo dizer, quem consegue fazer uma coisa grande também consegue fazer uma pequenina, ou vice-versa. Portanto, o que é preciso é ter, porque há pessoas que dizem, eu trabalhei sempre de sapatos grandes e agora a trabalhar em sapatos pequeninos até me fogem dos pés, das mãos e tal, caem-me ao chão e tal, tens que agarrar melhor. Eram diferentes, em alguns casos sim, não, eram diferentes. Porque, não, os materiais fora das peles. Por exemplo, sabíamos que, por exemplo, o calçado de homem na altura, as peles eram mais com características de homem, castanho, azul, nem tanto, castanho, ou preto, castanho, preto, o azul podia haver num caso mais específico, podia haver, por exemplo, o bege e podia às vezes haver, por exemplo, o branco para misturar com o azul, etc. Mas eram características de calçado mais rústico do homem. Portanto, o de senhora tinha características de senhora, com o bege, o rosa, embora aquilo fosse tudo pele, e então o de criança tinha cores mais líricas, mais acriançadas, que isso normalmente se usava. Embora também o preto se usasse, mas o calçado de criança tem... Mas a pele em si era tudo transformação da pele do animal. Não havia, na altura não havia plásticos. Era tudo a pele do animal. Se for vegan ou vegetariano, se isto lhe parecer mal dizer que aquela pele era só pele de um animal, tenha paciência, mas era o que era verdade. Já em atingida, porque aquilo tem que ter processos de cortume, aquilo tinha que ser curtido para ficar realmente com a característica porque o tinto tinha que ser mesmo de origem, porque havia quem pintasse, portanto, eu também no acabamento cheguei a pintar muitos sapatos, mas aquilo era o risco, não é? Aquilo era o risco porque mais tarde ou mais cedo aquilo ficava muito bonito, mas mais tarde ou mais cedo podia vir ao de cima a cor original. Portanto, isso acontecia muitas vezes, mas na verdade, para ser verdadeira, tinha que ser curtida, o tinto tinha que ser curtido de origem. E aquelas cores berrantes que a gente vê nas peles, elas têm que vir já com a originalidade do procedimento de origem. Eu saí da escola cedo, ajudava a minha mãe em casa e eu achava que aos 11 anos já tinha que ir ajudar a família porque sabia as dificuldades. Mas eu sempre tive a intenção de vir trabalhar cedo. Como o meu pai tinha dificuldade em arranjar-me emprego, e eu quando vi aquelas palavras de vir trabalhar, cheguei a casa e disse à minha mãe, olha, eu já vou trabalhar na segunda-feira. E então ela disse, vais meu filho, muito bem, então mais, olha, eu na segunda-feira já não te tenho aqui, pois não, mãe. Então olha, vai começar a regar aquilo tudo que está lá no quintal, pega num balde, tira a água do tanque e vai regar aquilo tudo, porque eu na segunda-feira já não te tenho aqui. Apesar de ter arranjado o trabalho, tinha mais esse trabalho para fazer. Portanto, a vida era assim na altura. Embora a gente diga muitas das vezes aos nossos filhos, aos netos, e eles não querem saber lá muito disso. Isso era antigamente, pois é, mas era assim. Espero bem que não volte a acontecer, que eles não tenham necessidade disso, mas as coisas não estão muito fáceis. Eu confesso que tenho boa impressão por outras pessoas mesmo, da minha parte sim, acho que realmente foi uma boa iniciativa, e a impressão que tenho relativamente a outras pessoas que já cá vieram, acham que realmente isto era aquilo que faltava, depois do Museu dos Chapéus, era aquilo que faltava em São João da Madeira, e que foi bem conseguido. A impressão que tenho é de facto essa. Inicialmente, a gente quando ia para o corte ou para sapateiro, se precisasse de facto, tínhamos que aprender
a trabalhar com a sentadora e com a faca. Portanto, isto vai aprender a afiar a faca. A faca estar em condições de começar a trabalhar, a cortar pelo molde com as características do sapato, exatamente conforme fosse o molde. E depois saber utilizar também a faca naquilo que era necessário quando não se conseguia facear à máquina. Para facear, que era esta, para facear as quinas das peles que não se conseguia pôr a pele mais fina, era com isto. Esta faca também fazia parte, quer o assentador, quer esta faca, depois o sapateiro teria necessidade também destes dois objetos para começar a trabalhar. Depois, na montagem do sapato, o pregador, chamávamos nós o pregador, tinha necessidade de montar na forma, que eu não tenho cá, na forma, e teria necessidade deste, para puxar a pele, e era com isto que puxava a pele para debaixo da forma, para colar, para construir o sapato, à palmilha. Não era destas, nas tais de madeira ou de plástico. Portanto, tinha necessidade para puxar a pele para debaixo da forma. E depois, para acertar os bicos, esta parte era para bater, para tirar as esquinas daquilo que fosse embrulhando na forma. Isto era para trabalhar, para aquilo ficar liso. Embora puxasse para baixo, mas para aquilo ficar liso, tinha necessidade desta parte daqui. Depois do sapato montado, nesta fase, havia isto. Esta é a soela, isto furava, enfiava a agulha e com uma mão puxava, com a outra furava, metia a agulha com a outra mão, puxava, até que em toda a volta, puxava, com a linha puxava a pele para a palmilha. Ficava tudo cozido, tudo cozidinho. Depois deste processo feito, ia lixar as esquinas, ia lixar a parte da palmilha e começava-se a construção da sola. A sola era cortada num balancê antigo bastante grande, a maior parte das vezes inicialmente era à mão, porque quem não tinha balancê tinha que ser à mão, e ao cortar preparavam a sola. E depois da sola preparada havia uma grosa, ou a lixadeira neste caso, que ia lixar um bocadinho a sola para ficar áspera, e punham-se as colas e depois era colado em cima, portanto era colado à sola ao sapato. Depois de colado à sola ao sapato, havia uma fenda que se abria, uma fendazinha que se abria com a faca. Eles abriam uma fendazinha assim, uma beirinha, puxavam para ali, e depois entre esta fenda e aqui era cozido com a outra parte.
era cozido com a outra parte, furava e iam cozer a sola. Era cozido, hoje em dia é quase tudo pelado. Na sola era cozido, nesta parte era cozido. Tudo, em toda a volta, embora depois começasse a haver a máquina de pontear. Essa máquina de pontear tirou este trabalho todo do pontear. Portanto, depois isto ia para a máquina e na própria máquina ponteava esta parte como esta. Depois voltava-se a dar cola e esta parte era colada, voltava a ser colada e ficava a sola lisa. Depois ia à fresava, ficava liso com o santo está isto e depois ia para o acabamento. Isto, neste caso aqui está preto, porque isto é uma sola aplicada aqui, não é uma sola feita, isto é uma sola que já vem feita e eles chegam aqui e colam aqui. E então, essa parte depois ia fresar, alisar a sola e depois de alisar a sola era a fase do acabamento. Era para pôr a sola perfeita, a fresar era para pôr a sola perfeita, lisa. Depois isto era uma costa que também ia ajudar depois a coisar isto, a pôr isto mais perfeito, uma costa feita, depois isto era conforme fosse a pata, para alisar isto tudo a quente, isto era como uma máquina de petróleo, aquelas máquinas antigas de petróleo, isto era posto em cima da máquina de petróleo, que eu não tenho aqui, e era aquecido e depois era feito, dado este brilho. Quando estava feito este processo, eles, como isto tinha o ponto ou mais estreito ou mais liso, isto era para vincar o ponto que tinha, ou mais largo ou mais estreito. Estas peças iam vincar o ponto que é para ficar perfeito. Você está a ver que se não tivesse isto, o ponto não ficava perfeito. E então isto ia de ponto a ponto, empurrá-lo para dentro e ficava aqueles pontinhos todos a ver-se com saliência. Depois deste processo feito, era feito todo o acabamento com as próprias tintas, era a escovar e a lustrar, e na própria forma, aqui neste caso, já era marcado com as tais marcas, pegava-se na marca, e com o martelo eles marcavam, antes de tirar fora da forma, marcavam o número que era necessário. Estando marcado, portanto estava tudo em ordem, ia à forma, que neste caso era um ferro de tirar formas, e com esse ferro eles faziam e tiravam isto. Depois ia fazer o tal processo do caso de haver imperfeições, metiam ali e endereitavam. Qualquer coisa que estivesse imperfeito, as beiras do sapato estava tudo em ordem, tudo como deve ser, tiravam fora da forma e estava o sapato perfeito.